Bom dia, queridos. Graça e paz sejam com cada um de vocês. Estamos mais uma vez nessa transmissão poderosa da oração da madrugada e depois de uma noite maravilhosa, ontem no discipulado presencial foi algo tremendo. A presença do Espírito Santo nos constrangeu o nosso coração. Então, tenham todos um bom dia. Já estamos praticamente já amanhecendo e estamos aqui mais uma vez para um tempo de oração da madrugada, um tempo de ministração e também um tempo de oração. Eu quero ler para vocês, nessa primeira parte, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3 em diante. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível a gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das almas, ou das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeram. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês clamam, Pai,
aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes fora transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus pela sua palavra poderosa. E vamos ter agora o nosso tempo de oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos proclamar. Amém, queridos? Aleluia. Temos alguns motivos para orar e vamos fazê-lo neste momento. Por gentileza, aí onde você está, comece a falar em novas línguas, comece a declarar: Senhor, mais uma vez, estamos na tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Senhor, nesta manhã, a tua palavra diz: ó tu que ouves a oração, a ti virão os homens. Senhor, nesta manhã, nós chegamos diante do teu altar de graça e de misericórdia. Sabemos que todos aqueles que buscam a tua presença são felizes, porque são aqueles que o Senhor escolhe e traz para si, para viverem nos teus átrios, para transbordar de bênçãos, as bênçãos que são originadas na tua casa, do teu santo templo. Tu nos responderás com feitos de justiça. Tu nos darás a salvação, tu nos darás esperança, e em todos os confins da terra e dos mais distantes mares, ali o Senhor sempre estará. Senhor, nesta manhã, nós clamamos a Ti, entramos em louvor, em adoração, cantamos, Senhor Deus, a nossa adoração a Ti nesta manhã. Declaramos que Tu és o Deus da nossa paz. Declaramos que Tu és o Deus que está ouvindo a nossa voz nesta manhã. Por isso, Senhor Deus, nós declaramos a Sua grandeza, declaramos o Seu amor, declaramos, Senhor Deus, que o Senhor tem misericórdia de nós, que o Senhor é o Deus que nos abençoa, que o Senhor faz resplandecer o Seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os Teus caminhos e a Tua salvação dentre os povos. Portanto, nós Te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós Te louvamos de todo o nosso coração. Nós exultamos e cantamos a alegria da bênção, da presença,
da gloriosa presença através do Espírito Santo em nossa vida, porque através disso o Senhor nos proporciona governo, o Senhor nos proporciona poder, o Senhor nos proporciona autoridade para, Senhor Deus, vencer o maligno que nos assola, que se levanta contra nós, com pensamentos que contrariam a palavra do Senhor, com argumentos que trazem ofensas, trazem calúnias, trazem, Senhor Deus, murmurações com respeito às coisas do Senhor. Mas nós, como os teus filhos, nos posicionamos nesta manhã e nos alegramos em Ti, porque sabemos que a sua alegria é a nossa força. Senhor, nesta manhã, declaramos que o nosso Deus, Deus poderoso, se levante e que os nossos inimigos sejam espalhados e que fujam dele os seus adversários. Senhor, Tu és aquele que dissipas, assim como o vento leva fumaça, como cera se derrete na presença do fogo, assim, Senhor, fujam e pereçam os inimigos que se levantam, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqueles que confiam no Senhor, que se alegrem, que exultem os justos diante do Senhor, que possamos nos regozijar com grande alegria pela salvação que o Senhor nos proporciona. Cantem a Deus louvores, cantem a Deus e exultem o seu nome, aquele que intervém com o poder do seu braço estendido para favorecer o justo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Recebe todo louvor, recebe toda honra, recebe todo poder, toda glória. Senhor Deus, Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno, Senhor. Nesta manhã te adoramos, te bendizemos, declaramos as Tuas maravilhas, declaramos que Tu és um Deus de maravilhas, que Tu és um Deus poderoso que não se esquece de nenhum detalhe da nossa vida. Tu és pai de órfãos, Tu és pai de órfãos, Tu és defensor das viúvas, Tu és defensor do Teu povo, Senhor Deus. Nós te exaltamos, te glorificamos. Deus dá um lar ao solitário. Se você está se sentindo solitário, se você está se sentindo em solidão, nesta manhã, Deus te dá um lar, Deus te dá uma casa, Deus te dá uma família, Deus te liberta, liberta os presos para serem prosperados, aqueles que estão estancados, Senhor Deus, financeiramente, o Senhor liberta os presos para a prosperidade. Os presos, aqueles que estavam, Senhor Deus, paralisados, aqueles que estavam, Senhor Deus, sem poder avançar, nesta manhã é desatado um poder sobrenatural para podermos, Senhor Deus, tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava amarrado, agora estão liberados para a prosperidade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor Deus, declaramos chuvas generosas sobre nós, chuvas espirituais, chuvas naturais. A terra precisa, nossa região precisamos de chuva abundante, chuvas generosas, ó Deus. Faz chover sobre toda a nossa região, Senhor, sobre todo o nosso território apostólico, Senhor. Refresca a Tua herança exausta pela seca. Refresca a Tua herança exausta pela seca, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua casa, Senhor, a casa de oração, Senhor. Oh Deus, nós oramos, Senhor Deus, para que a Tua graça nos alcance de tal maneira, Senhor, que possamos, Senhor Deus, ter o entendimento e a percepção das coisas que o Senhor está fazendo, Senhor Deus. Oh Deus, Senhor Deus, existem muitas pessoas que estão cansadas, existem pessoas que estão fatigadas, existem pessoas que estão esgotadas, e nós oramos por ela. Vinde a mim, diz o Senhor,
todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão carregados, todos aqueles que estão, Senhor Deus, em delírio. Pai, nesta manhã, o Senhor nos traz, Senhor Deus, a sua paz, o Senhor nos traz quietude, o Senhor nos traz a sua graça. Seu braço está estendido para o aflito, para o cansado, para aquele que está desanimado. Senhor Deus, neste dia, declaramos será um dia, Senhor Deus, sobrenatural, para aquele que tem para comprar, aquele que tem para vender. Senhor, haja o êxito neste dia, Senhor. Este seja o dia de fechar grandes negócios, de fechar grandes ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa teu povo, Senhor. Ah, Deus, que não se decepcionem, Senhor Deus, as pessoas, Senhor Deus, que têm fé, que têm confiança, aquelas que esperam em Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos a Ti pela vida, Senhor Deus, da nossa casa espiritual. Abençoamos cada ministério, abençoamos os ministérios das crianças, abençoamos o ministério, Senhor Deus, dos jovens, adolescentes, e nesta manhã suplicamos pela vida de cada um deles, Senhor, que não sejam, Senhor Deus, contaminados com o pensamento deste mundo. O pensamento deste mundo vem para destruir todo conhecimento de Deus, vem para trazer questionamentos, vem para trazer dúvidas, vem para perverter o coração dos nossos filhos. E nós posicionamos nesta manhã, Senhor Deus, e declaramos que os nossos filhos foram feitos para o louvor da Tua glória, foram feitos para o louvor da Tua glória, da Tua graça. Sim, Pai, nesta manhã nós oramos, clamamos e colocamos na brecha pela vida dos nossos filhos. Senhor, não permitiremos que o mundo os absorva, que o mundo os contamine. Ajuda-nos para que, como pais, tenhamos a sabedoria, tenhamos a graça, o discernimento, Senhor Deus, para poder levar e orientar e inculcar neles a sabedoria da Tua palavra, a sabedoria da Tua vontade. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus por aqueles pais que não têm esta percepção, que apoiam os seus filhos nos seus erros, que escondem os erros do seu filho, que, Senhor Deus, no lugar, Senhor Deus, de admoestá-los, orientá-los e discipliná-los, ainda, Senhor, instigam para que os filhos continuem no pecado. Nós oramos por esses pais, Senhor Deus. Pai, nós declaramos a conversão de cada um deles de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Pai, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que o Senhor é Deus sobre a sua casa e declaramos, Pai, que o Senhor estará gerando filhos da obediência, filhos que não se contaminam com a perversão desse mundo. Assim, quando Elias saiu da caverna, o Senhor disse, ainda há 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Senhor, da mesma maneira, nós queremos declarar que nós temos uma infinidade de jovens, Senhor, que ainda não se dobraram diante de Baal e não se dobrarão diante de Baal. Leva-nos até eles, Pai. Leva-nos até esses jovens para resgatá-los, para trazê-los, para, Senhor, fazer deles também, Pai, como aqueles que farão parte da nossa casa espiritual, para levantar o altar, para construir o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, declaramos nossos filhos, filhos do Altíssimo. Declaramos que os nossos filhos não foram gerados para a perdição, foram gerados para a salvação, para viverem debaixo da obediência ao Senhor. Declaramos os filhos de cada um dos pais que estamos assistindo neste momento, Pai. Toda a família, Senhor Deus. Declaramos, não nos conformamos com
a incredulidade da nossa família, mas declaramos fé, declaramos confiança, e aonde quer que eles estejam agora, sejam alcançados pela salvação. Senhor, que um anjo do Senhor, alguma pessoa, alguma situação possa causar este arrependimento e esta confissão a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, oramos e declaramos, Senhor Deus, que serão salvos porque foram feitos para serem obedientes ao Senhor. Oh Pai, nós te agradecemos pelas dádivas do teu amor, pelas bênçãos que nós temos recebido até aqui. Mesmo em plena pandemia, onde o mundo está assolado pelo medo, onde o mundo está assolado pelo pavor, onde o mundo está em desespero, nós estamos confiantes no Senhor. Nós estamos em paz, porque sabemos em quem temos crido. Nós estamos, Senhor, com expectativas, Senhor, de grandes coisas, de um derramar poderoso da tua glória, da tua presença, da tua riqueza em glória. Sim, Senhor, mesmo em tempos de grandes dificuldades, o Senhor está nos fazendo prosperar, o Senhor está nos levantando, o Senhor está nos abençoando constantemente. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo que temos recebido até aqui. Te agradecemos pelo que temos como resposta às nossas orações. Te agradeço, Senhor, por vidas da igreja, por tantos que estão sendo curados, por tantos que estão recebendo, Senhor, recompensas da parte do Senhor. Senhor, coisas incríveis estão acontecendo na vida de alguns membros da nossa casa espiritual. Portanto, nós buscamos também a nossa parcela dessa recompensa que vem da parte do Senhor. Oramos pela restauração dos casais, pela restauração dos seus casamentos, pela afirmação das suas promessas, para que não sejam quebradas, Senhor, por causa do pecado que assola cada dia a vida dos teus filhos. Mas, Senhor Deus, que nós não sejamos contaminados, porque seu divino poder está em nosso coração. Senhor, que possamos potencializar agora esse divino poder que está dentro de nós, para que nós possamos ter a certeza, a convicção da graça, do amor, do poder, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito, o Espírito que nos ajuda a discernir, o Espírito que nos dá conhecimento, o Espírito que nos dá direção, o Espírito que nos dá identidade, o Espírito que nos dá proteção, o Espírito que nos antecipa os feitos de Deus, o Espírito que nos antecipa a vontade de Deus, que nos antecipa os conselhos de Deus. Nesta manhã, Senhor, nós oramos para que a nossa mente seja contaminada com a tua sabedoria, seja contaminada com a tua presença, seja contaminada com a sabedoria do Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, declaramos que o Espírito Santo nos conduz, que o Espírito Santo nos dá sabedoria, que o Espírito Santo nos dá vigor para as nossas forças, para que possamos ir, trabalhar, produzir, Senhor Deus, honrar o Senhor com o nosso trabalho. Sim, Senhor, nós oramos por isso, Senhor. Fortalece aquele que está cansado, fortalece aquele que está, Senhor Deus, com grandes dificuldades de se mover. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder, da tua graça e da tua direção, Senhor, para trilharmos este dia e chegar ao fim do dia com grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, que a tua presença nos assiste em todo o nosso caminhar, Pai. Abençoa a vida, Senhor, de cada família. Abençoa, Senhor, os negócios de cada família. Abençoa cada trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, toda a liderança da nossa casa espiritual, para que estejam firmes aqueles que são líderes de casa de paz, que estejam em ativação, Senhor, com os nossos
irmãos que estão esperando uma palavra de direção, uma palavra de ânimo, uma palavra que os levante, que os anime, que os ative. Oramos por líderes ativos de casa de paz que estejam movimentando suas casas de paz em nome do Senhor Jesus. Que estejam levando esta palavra de ânimo, de poder, de graça, Pai, que os levante, que os traga, Senhor Deus, a realidade de Deus, a realidade do Senhor, porque a realidade do mundo é caos, a realidade do mundo é temor, a realidade do mundo é desespero, a realidade do mundo é preocupação, mas a realidade de Deus é a realidade da paz, é a realidade da certeza, é a realidade da proteção, é a realidade, Senhor, da certeza que o Senhor nos guarda de todo mal, como diz a tua palavra, 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, nenhuma praga chegará à nossa tenda, o Senhor nos guardará do caçador, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, tanto de dia quanto de noite. O seu cuidado é para conosco, Senhor. O Senhor atenta à necessidade do justo. O Senhor atenta em proteção àquele que serve o Senhor, aquele que se dobra diante do Senhor, aquele que está vivendo a vida no Espírito, aquele que está gerando, Senhor, uma vida no Espírito, está deixando o seu passado, está, Senhor Deus, Senhor Deus, está sendo purificado, está sendo lavado pela palavra de Deus. Senhor, nesta manhã, nós clamamos para que se levante este exército poderoso para ministrar, para impartir, para ganhar almas, para, Senhor, fazer com que a nossa igreja cresça em número, em graça, em poder, na evangelização, na ministração do testemunho. Pai, que cada um de nós possamos usar o poder do nosso testemunho para ganhar as pessoas para Cristo, para crescermos. Senhor, não nos contentamos de ser uma igreja pequenininha. Não, Senhor, queremos, Senhor Deus, avançar, ser relevantes nesta cidade. Queremos ser a expressão de uma igreja que avança, que cresce, uma igreja onde são manifestos os dons, onde são manifestos, Senhor, o poder, Senhor Deus, dos milagres. Por isso estamos trabalhando dons espirituais para desenvolver os dons que estão escondidos no coração dos membros desta casa espiritual, para que comecem a orar pelas pessoas, comecem a visitar as pessoas, comecem a levar o amor de Deus, comecem a levar a presença de Deus por onde quer que andem. Oh Deus, irmãos que estão indo para ungir as casas de outras pessoas que pediram, Pai, dê-lhes autoridade, dá-lhes poder para que possam vencer todo o mal que se apresenta naquele momento, em nome do Senhor Jesus, que sejamos ousados para confrontar, Senhor, nos sujeitando a Deus e confrontar o inimigo, para que nós possamos dizer, escrito está, e isso seja a nossa autoridade, a palavra do Senhor que está incutida em nós, que está dentro de nós, que faz parte da nossa essência, a palavra de Deus, que não façamos a nossa vontade, mas façamos a vontade daquele que nos enviou, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Senhor, fortalece-nos na graça, fortalece-nos no amor. Senhor Deus, que os laços de amor, de família e de família de Deus sejam solidificados, sejam unidos, sejam fortalecidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoamos, Senhor Deus, cada membro da nossa casa espiritual, para que este seja o dia de ganhar mais uma alma ao Senhor Jesus, mais uma alma, e que, Senhor Deus, no transcorrer destes dias, amanhã nas casas de paz, possamos ter muitas pessoas que vão fazer a decisão de seguir a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Senhor, traz esta ativação nos membros da nossa casa espiritual, para que possam convidar as pessoas e que possam fazer parte deste projeto maravilhoso chamado Casa de Paz, que ali possam aprender a justiça de Deus,
possam aprender que Jesus está voltando, possam aprender que só em Deus, através da sua palavra e através de Cristo Jesus, podemos encontrar a nossa salvação, a nossa redenção, possamos encontrar palavras de vida, palavras de conforto, possamos ter a experiência de viver a experiência com o Espírito Santo. Pai, nós oramos pela ativação dos membros da nossa casa espiritual, para que possam com alegria e com tenacidade, Senhor, romper as esferas espirituais e entrar com a palavra do reino de Deus para ganhar almas para Ti, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, a Sua graça e a Sua bênção sobre cada um de nós nesta manhã. Agora, Pai, inspira-nos para que através da Tua palavra possamos trazer, Senhor Deus, o conhecimento, Senhor, de como agir, de como encontrar a nossa função, a nossa capacidade, que possamos descobrir qual é a nossa habilidade, a nossa capacidade espiritual para operar no corpo de Cristo. Ajuda-nos, revela-nos, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e todos dizemos amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero continuar nesse tema sobre dons espirituais. E eu quero desenvolver agora sobre os 9 dons espirituais. Nós já vimos que na igreja de Corinto, Paulo diz que eles tinham os 9 dons operando na igreja, mas que estava faltando revelação, porque eles, apesar de terem os dons, não tinham discernimento do corpo de Cristo. Não estavam atentos, não estavam em função das necessidades, não estavam sensíveis às necessidades dos irmãos. Não estava havendo edificação. Escute, uma igreja pode ter um lindo louvor, pode ter uma linda palavra, pode ter irmãos que têm todos os dons, mas se eles não foram operacionalizados debaixo da revelação da palavra, queridos, é uma igreja desatenta, é uma igreja que não está perceptível, sem revelação para desenvolver os dons para a edificação do corpo de Cristo. E nós queremos ser uma igreja obediente, queremos ser uma igreja que tenha esses dons que vamos falar daqui a pouco e que nós possamos ter a percepção, a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia e a bondade para exercer os nossos dons, nossas habilidades para o bem do reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 11, fala dos dons, dos 9 dons do Espírito. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Número 1. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Uau, que tremendo isso. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação dessas variedades de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-a particularmente a cada um como quer. Ou seja, é atributo do Espírito Santo distribuir esses dons a quem ele quiser. E não é simplesmente dizer, vou dar para esse não, para aquele sim, para aquele não. Não, não funciona assim.
Ele dá para aquele que tem sede, para aquele que busca, para aquele que é fiel, para aquele que deseja ardentemente ser um instrumento na mão do Senhor. Essas pessoas são os alvos do Espírito Santo. Então, são 9 dons espirituais divididos em 3 fases, em três tipos. Em 3 tipos. Existem dentro dos 9, 3 tipos, eles são divididos. Primeiro, 3 dons são dons de saber, ou seja, de sabedoria. Mais 3 dons são dons de fazer, da prática. E 3 dons são dons de falar. Que interessante. Tem 3 de saber, tem 3 de fazer e tem 3 de falar. Então nós vamos identificar estes dons. Quais são os dons do saber? Estamos crescendo. Dons de saber é a palavra de sabedoria, é a palavra de ciência ou conhecimento e o discernimento de espíritos. Isso é a parte dos dons da sabedoria. Os dons de fazer são aqueles que operam. Escuta, é o dom de fé, é o dom da cura e o dom que opera milagres. São os dons de fazer. Pela fé agem, pela fé curam, pela fé operam milagres. Ou seja, é a parte da operacionalização dos seus dons espirituais. E depois existem os dons de falar, onde estão inseridos o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação destas línguas para a edificação da igreja. Então vamos compreender melhor cada um destes dons. Vamos estar falando sobre cada um. E eu espero, amados, que vocês possam se identificar com cada um destes dons e possam buscar, através do Espírito Santo, buscar ter esses dons. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, queridos, é um fragmento da sabedoria de Deus. Palavra de sabedoria. Deus imparte conosco um fragmento da sua sabedoria e que é transmitida para nós, sabe como? Através do Espírito Santo. Portanto, assim como ontem no discipulado falamos que nós precisamos da revelação do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos desenvolver o Espírito Santo em nossa vida. Precisamos potencializar o Espírito Santo em nossa vida. E pedir ao Espírito Santo esse fragmento da sabedoria de Deus para ser inculcado em nosso coração, em nossa mente e poder usá-lo como dom direcionado pelo seu Espírito Santo. É saber o que fazer e falar em determinada ocasião, como os filhos de Issacar, que eram entendidos nos tempos, que sabiam o que deveria ser feito em cada tempo, em cada temporada. Deus quer nos dar sabedoria para saber, para entender os tempos, para saber o que fazer em determinadas ocasiões, solucionar problemas, dar conselhos. A pessoa vem, chora, fala e você então tem a sabedoria do alto, porque há um fragmento da sabedoria de Deus que já está impregnado em teu espírito, e quando a pessoa fala, você já sabe o que dizer, você já sabe como conduzir este conselho com grande sabedoria. Por exemplo, a questão de Salomão, com aquelas 2 mães que reclamaram ser seu filho, o filho de ambas estavam grávidas.
e ambas deram à luz no mesmo dia, no mesmo instante. Porém, uma delas faleceu, morreu, e enquanto a outra mãe do filho que viveu estava dormindo, a que tinha falecido trocou os filhos. Trocou, mas a mãe conhecia seu filho. E este assunto chegou até o rei, porque a outra mãe reclamava que aquela criança era seu filho. Ou seja, havia uma disputa por aquela vida, por aquele menino. Amados, Deus usa a sabedoria de Salomão e diz: me traga uma espada que nós vamos cortar essa criança ao meio. Então a mãe verdadeira, desesperada, diz: não faça isso. Eu prefiro ver que meu filho viva. Dá para essa mãe então que ela cuide. A mãe que não era verdadeira não teve esse zelo, estava disposta a que a criança fosse partida porque estava com inveja daquela outra. E Salomão, então, dotado de sabedoria, sabia exatamente quem era a mãe verdadeira e pega aquele menino e dá para a mãe verdadeira. Deus quer te dar sabedoria, queridos, para saber aconselhar tua família. Marido, Deus quer te dar esse espírito de sabedoria para saber como conduzir, como estabelecer o seu sacerdócio dentro da sua casa, como ter o respeito e a honra de seus filhos, como você direcioná-los no caminho do Senhor. Deus quer te dar sabedoria para fazer a vontade de Deus, para você servir na sua casa, para você poder pregar e dar testemunho da sua vida com Deus. Deus quer te dar sabedoria para saber como você deve lavar e purificar a sua esposa pela água da palavra, queridos. Assim mesmo, mulher, Deus quer te dar sabedoria para saber como você deve se sujeitar a seu esposo, como você deve ser a ajudadora idônea que Deus lhe deu. Deus quer lhe dar sabedoria para saber como cuidar da sua casa, como cuidar também dos negócios da sua casa, como cuidar dos seus filhos, como estabelecer a paz. Deus quer lhe dar conselhos, Deus quer lhe dar fragmentos de sabedoria para saber como agir diante das adversidades, diante das dificuldades. Deus quer lhe dar sabedoria. Não está ligado ao conhecimento, a uma cultura ou a uma inteligência natural, mas é uma sabedoria sobrenatural. Por exemplo, certa feita eu fui gerente de uma empresa bancária e fui enviado a uma cidade do interior do estado do Paraná, onde só tinha fazendeiros e só tinha o nosso banco lá. E eu visitava os fazendeiros. E quando cheguei, estava ali um senhor de idade, um ancião já. Devia ter seus quase 90 anos. Estava sentado. E eu perguntei, como que vai? E tal, e tentei puxar e tal. E de repente fiz uma observação. Uau, olha como que está o tempo. O horizonte está meio avermelhado. E ele disse: meu filho, isso significa que amanhã vai chover. É mesmo? Vai chover? Vai. Mas com esse solão? Vai chover, meu filho. Você vai ver, vai chover. O que aconteceu no dia seguinte? Chuva. Isso é sabedoria. Não é conhecimento de cultura ou inteligência. Ele não aprendeu isso numa faculdade. Ele não foi ensinado isso na escola. É a experiência da vida os fez ter essa sabedoria. Quantos estão entendendo? Deus quer te dar essa sabedoria, amados, para que você possa usá-la para o benefício da sua vida, para o benefício da sua casa, para o benefício e edificação do corpo de Cristo. Deus quer te usar com sabedoria para fazer parte do ministério de aconselhamento da igreja, para você aconselhar, conversar com pessoas que vão chegar feridas, esperando uma direção, esperando uma orientação, e Deus quer usar a tua vida. Portanto, peça a Deus este dom da sabedoria. O dom vem quando alguém tem fome.
e sede e busca através do Espírito Santo. Peça em nome do Senhor Jesus. Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele os dará. Peça ao Senhor sabedoria. Amém? O segundo, estamos avançando. Palavra de ciência. O que é palavra de ciência? É quando Deus nos revela através do seu Espírito Santo o seu eterno conhecimento. Na verdade, palavra de ciência não é uma palavra que você estudou na faculdade, uma palavra de uma inteligência natural. Não, não é. É a revelação do conhecimento de Deus. Escuta, são fragmentos de conhecimento que Deus nos dá. Como você pode entender? Por exemplo, o exemplo de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, do versículo 1 a 10. A palavra do Senhor diz que Ananias e Safira eram marido e mulher. Ambos decidiram vender um terreno, uma propriedade. Decidiram vender. E ele diz, nós vamos entrar em concordância em mentir para os apóstolos em relação à parte que levariam aos pés do apóstolo. Ou seja, talvez teria sido dízimo, ou talvez teria sido uma oferta especial. E quando chegam na presença de Pedro, chega primeiramente Ananias, e Pedro, com palavra de ciência, olha para Ananias, e sem que Ananias falasse, então Pedro diz, por que você mentiu no seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Acaso o terreno não era teu? Acaso você não poderia dar o que você quisesse? Por que você fez desse jeito? Por que você colocou maldade em seu coração? E a palavra do Senhor diz que naquele instante vem o julgamento de Deus e Ananias cai morto. Uau! Palavra de ciência é quando tem uma pessoa que está ao seu lado e de repente você olha para aquela pessoa e o Espírito Santo diz, diga isso para aquela pessoa. E você chega e diz, desculpa, eu não te conheço, mas eu sou filho de Deus e o Espírito Santo está falando no meu coração e está dizendo que não importa o que você esteja passando, Deus está no controle da sua vida. Aquela situação que você está vivendo hoje não é nada comparado com a glória que está vindo sobre a tua casa. Portanto, tenha fé, tenha confiança. Creia no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e todos serão salvos. Você vai ver a glória do Senhor Jesus. Portanto, levanta teu coração. Aquela situação que você está vivendo não vai derrubar você. Aquela situação no seu casamento, aquela situação com seu filho, aquela situação no seu trabalho, ou seja, a palavra de ciência vai trazer o conhecimento de Deus em relação àquela pessoa, o que aquela pessoa está vivendo. E a palavra do Senhor diz que você quer sedão, então peça. Peça sabedoria, peça a palavra de ciência, que é um fragmento da palavra do conhecimento de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o estado do seu coração, Deus conhece o que está acontecendo na sua vida, e Ele revela esse acontecimento àquele que tem o dom, para que possa levar essa palavra e edificar aquela vida. Quantos estão me entendendo? Quantos podem dizer amém a esta palavra? Há uma diferença nessa palavra de ciência. Escute. Salomão, por exemplo, ele não sabia de quem era o filho, até ver a reação das mães. Ele não sabia. Portanto, era sabedoria. Quando ele soube da reação das mães, ali ele teve a revelação de quem era a mãe verdadeira.
Porém, Pedro, escute, Pedro já sabia o que aconteceu no coração, a trama que Ananias e Safira fizeram o acordo para mentir. Já sabia, ou seja, ele já tinha conhecimento. Por isso, quando Ananias chegou, disse: por que você fez isso? Por que você fez isso? Então, amados, Atos capítulo 5, vamos ver aqui rapidinho, Atos capítulo 5, 1 a 10, diz assim: ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Ou seja, entraram em acordo. Vamos levar, o terreno custou 100 mil, vamos levar só 30, o resto nós vamos guardar. Ok? Ok, está bem, entraram em concordância, então, de que iriam dizer: este é o valor do terreno, 30 mil. Ou seja, eles iam mentir, ou eles mentiram. Então, quando ele diz: o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, então Pedro perguntou, ele não disse, ele não tentou saber o que Ananias fez, ele já sabia. Por quê? Porque tinha o dom da ciência, já tinha parte, fragmento do conhecimento de Deus através da inspiração do Espírito Santo. E ele disse: Ananias, como você permitiu Satanás encher seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade? Ou seja, já havia a revelação do que o outro tinha feito. Você entende? Isso é palavra de ciência. Palavra de ciência é ter um fragmento do conhecimento. Quando a pessoa vem na tua frente, o Espírito Santo já te revelou o que aquela pessoa fez. Muitas pessoas têm medo da palavra de ciência. Sabe por quê? Porque pode apontar um pecado que ela fez. Muitas pessoas têm medo da palavra de ciência. E muitos têm medo daqueles que têm esta palavra porque não têm coragem de falar. Mas, queridos, Deus deu palavra de ciência para a edificação do corpo de Cristo. Em alguns momentos, Deus tem usado a minha vida com palavra de ciência para dizer para as pessoas que aquele ato, aquela atitude que eles fizeram, e descrevo a atitude. As pessoas ficam assombradas. Como que o Senhor sabia? É ciência espiritual. Amém, queridos? Estamos entendendo? Ok, vamos avançar. Nós temos para falar de mais um dom aqui. Depois nós vamos orar. Discernimento de espírito. Nós falamos discernimento não. Nós falamos palavra de sabedoria e palavra de ciência. Agora nós vamos para o terceiro, que é discernimento de espírito. Nossa, pastor, como funciona discernimento do espírito? É um entendimento sobrenatural para conhecer a natureza de uma atividade espiritual. Lembram-se, ontem eu falei no discipulado que uma vez eu fui visitar uma pessoa na sua casa que estava enferma e de repente um amigo foi visitá-lo. E quando esse amigo passou por mim, estava orando em línguas. E de repente me deu um calafrio, me deu um frio, passou como se fosse um vento gelado, e na hora eu tive a percepção de que aquela pessoa estava falando em línguas, mas em línguas do inferno. Discernimento de espírito. Quando você tem este discernimento do espírito, você percebe uma atividade espiritual, tanto para o bem como para o mal. Você percebe, você tem essa percepção. Por exemplo, na adoração, você tem aquela percepção espiritual do mover de Deus.
E daí você anuncia o que está acontecendo. Geralmente eu faço isso nos momentos da adoração, onde o Senhor me dá esse discernimento de Espírito, onde há uma atividade espiritual. Por isso eu digo, o Espírito Santo está aqui, há anjos nesse lugar. Ele está curando corações, Ele está curando suas emoções, Ele está curando alguém. Alguém está sendo curado aqui nessa noite. Por quê? Porque há uma percepção, há um discernimento. É como que os nossos olhos espirituais se abrem e estão vendo a atividade espiritual naquele momento. Então Deus quer nos conceder este discernimento do Espírito justamente para perceber se é o Espírito de Deus que está operando ou se é o Espírito das trevas que está operando, para você então entrar ali, intervir, repreender, orar, expulsar e liberar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Não é o dom de saber o que se passa na cabeça das pessoas. Escute, não é. Não é, queridos. Não é. Quando se lembra de Jesus e Pedro, quando Pedro disse, tu és o Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele com discernimento do Espírito e diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo te revelou. Depois, em outro momento, Jesus disse, vou ser crucificado e vou passar por esta aflição. E aí Pedro se levanta e diz, jamais, você não vai passar por isso, Senhor. Eu não vou permitir. Eu vou te defender, nem que seja com a minha vida. Ou seja, a intenção dele era boa, mas ele estava sendo usado por Satanás. O espírito ali não era de Deus. É o espírito de Satanás para ofender e para confrontar Deus. Então Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus discerniu que naquele momento Pedro estava sendo usado por um espírito maligno. Quantos estão me entendendo? Então nós temos que ter esse discernimento. Muitas vezes eu já estive em lugares onde eu estava orando pela pessoa e a pessoa começava a fazer e dizer coisas e eu falei assim, não, pare, porque isso aí não é Deus. Isso aí é o espírito maligno que está dentro de você. Cala a boca, espírito, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Solta a vida desta pessoa, agora! Imediatamente aquela pessoa abre os olhos e começa a falar normalmente. E pergunto, você sabe o que você estava falando? O que estava falando? Você estava dizendo isso. Você sabia que estava falando isso? A palavra diz, não. Por quê? Porque estava endemoniado. Então, você e eu fomos capacitados com esta ferramenta poderosa. Isso serve muito para quem vai estar ministrando as pessoas. Por exemplo, Ministério da Intercessão, as coordenadoras, alguns líderes, para ministrar na casa de paz. Você precisa ter este dom. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer amém, 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 mas não é o amém da pessoa, o amém de um espírito que está te enganando. Então, porque Deus nos deu o espírito, o discernimento de espíritos, para que nós não sejamos enganados, para que não sejamos enganados nos fins dos tempos, onde o espírito do engano, como os dias de hoje, já estão, o espírito da apostasia. Queridos, nós precisamos ter este dom do Espírito Santo que se chama discernimento de espírito. Precisamos discernir a mentira de Satanás, a mentira da mídia, a mentira das organizações que defendem a legalização das ideologias de todo o mundo, que está assolando a vida das famílias no mundo inteiro. E muitas estão cedendo.
E nós precisamos ter esse discernimento para discernir quando os nossos filhos estão em pecado, quando nossos filhos estão falando coisas que não devem. Então você discerne. Não foi, isso não faz parte do Espírito de Deus. Isso é um demônio que está em você. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Agora, arreda-te, Satanás. Eu estou sujeito a Deus, portanto, tenho autoridade. Escrito está. E aí você discerne o Espírito. E você manda embora. Manda embora da sua casa. Manda embora da sua vida. Portanto, precisamos ter a revelação do discernimento de Espírito. Amém? Quantos foram edificados nesta manhã por esta palavra? Quantos foram edificados? É necessário ter sabedoria. É necessário para julgar as coisas, para decidir. É preciso ter palavra de sabedoria. É preciso ter palavra de ciência para descortinar o coração das pessoas e ter o conhecimento de Deus e trazer essa revelação ao coração dessas pessoas para que possam se converter ao Senhor. E também precisamos ter o dom do discernimento do Espírito para ver aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. Amém, amados? Amém. Que Deus, na sua infinita graça, lhe conceda, pelo menos, estes primeiros 3 dons que nós falamos: sabedoria, discernimento do Espírito e palavra de ciência. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo traga esta revelação, este entendimento. Eu tenho uma percepção que Deus está dando para alguém nesta hora espírito de sabedoria para realizar grandes negócios. Espírito de sabedoria para realizar grandes negócios. E a esta mesma pessoa também Deus está dando o discernimento de espírito para que quando for fazer um negócio saiba exatamente a origem do espírito que está operando para fazer este negócio. E este negócio vai ser tão grande, que dará até como a oferta que esta pessoa dará para comprar o nosso local. Queridos, não é uma manipulação que eu estou falando. Realmente é uma percepção que eu estou tendo neste momento. E eu abençoo a tua vida, meu irmão ou minha irmã, não sei. Mas alguém que está conectado nesta manhã, alguém que está nessas conexões, Deus está falando com você. Já existe um negócio e você vai saber que é você, porque você já tem, mas você estava inseguro em relação a esse negócio. Você estava meio inseguro, mas Deus está te dando agora a palavra. Toma posse desta palavra e você vai fazer. E Deus vai te dar sabedoria e discernimento do Espírito para você saber exatamente o que você deve fazer. Receba isto em nome de Jesus. Abençoa a sua vida, meu irmão. Declaro um dia sobrenatural e que amanhã, na Casa de Paz, possamos ter novas pessoas entrando no grupo para terem um encontro com Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.